Todo mundo já me conhece, todo mundo acho que se conhece aqui. Nós temos 2 pessoas novas. Lívia Farias. E a nossa amiguinha da máquina. Ana Carolina. Ana Carolina, tá? O resto acho que todo mundo conhece todo mundo. Marina também é mais ou menos nova, mas acho que ela já conhece todos aqui também. Tá no Conheci Levando. Não, não conheço. E a Aline, que é a nossa representante aqui do consulado, que veio ajudar a gente a tomar conta, ajudou a gente pra gente poder fazer. Simone, Sandra e quem mais? Marina, você já conhecia? Não, Marina Pereira, que é do projeto junto comigo. E a ideia inicial disso era a gente fazer realmente uma mesa redonda, uma conversa, para tirar dúvidas das pessoas, esclarecer o que elas quisessem saber, o que elas pudessem colocar para fora em termos de angústia ou de dúvida ou em relação ao tema que é o câncer de mama, que é um tema que eu acho que deveria interessar todas as mulheres. E com isso a gente convidou o nosso amigo, o doutor Evandro, é o nosso super oncologista, super colega, super médico aqui em Bruxelas, ajuda todo mundo, quer a brigada de todo mundo, todas as mulheres desesperadas ligam correndo para ele, mesmo que não tenha nada a ver com ele, entendeu? E aí ele se propôs em vir aqui nos dar uma explicação geral sobre a doença em si. A palavra é toda sua. Eu fico falando aqui até amanhã. Até amanhã. Não, tem que sair às 7h30. Pois é. A porta também fica fechada ali, né? Às vezes tem gente querendo entrar e não consegue, né, Regina? Oi? A porta às vezes fica fechada. Mas eles interfonam. Eles interfonam. Tá bom, boa tarde a todas. Mulheres, todas. Essa, os meninos não vieram. Não quiseram vir. Muito obrigado, Regina, pelo convite. Muito interessante falar sobre câncer de mama, é minha especialidade. Eu sou oncologista aqui na Bélgica. Me formei no Brasil, Porto Alegre. Depois me mudei para a Bélgica em 2013 e desde 2013 só estou trabalhando com câncer de mama. Então, conheço muito bem a Ivna, depois ela vai falar um pouquinho também. E outubro é o mês rosa, é o mês do câncer de mama. Então é muito importante as pessoas ficarem esclarecidas quais são os riscos, como funciona, o que deve se fazer, o que deve ficar atento. Então por isso eu fiz mais ou menos uma apresentação que tinha muito rosa, mas que o computador me bloqueou, para falar um pouco sobre o câncer de mama. Então assim, primeira coisa, acho que é a importância de por que a gente está aqui. O câncer de mama é um dos cânceres mais frequentes das mulheres. Né? Então aqui na Bélgica pega 10 mil mulheres por ano, no Brasil 67 mil. Então 25% de todos os cânceres são câncer de mama. 1 a cada 8 mulheres vai desenvolver câncer de mama. Então assim, é uma coisa que é muito frequente, é muito importante. E, ele não aparece, mas também o número de óbitos por câncer de mama é muito alto, por dia, por minuto, em todo o país e em todo o mundo. Então assim, tem muitas mulheres morrendo de câncer de mama no mundo por dia. E os homens são menos predispostos a terem câncer de mama, mas também existe câncer de mama em homem. Para ficar claro isso, é menos de 1% de todos os cânceres da mama. O que é o câncer? Bom, só para dar uma ideia para vocês, o câncer é uma alteração das células. As células são as células que formam todos os órgãos de vocês e que se multiplicam normalmente. Então, existe uma forma anormal de multiplicação. Elas se multiplicam, elas são diferentes das células mães e com isso elas dão origem a células que são consideradas malignas e que podem proliferar, desenvolver o tumor e mesmo metastatizar e ir para outros lugares do corpo. Onde que o câncer se desenvolve? Bom, só para mostrar para vocês, aqui é a mama. Então, existem alguns lugares nos lóbulos ou nos ductos que conduzem o leite até o mamilo, pode desenvolver o câncer da mama, que é o lugar mais frequente. Se fica localizado só na mama, é o que a gente chama de estágio 1, que é o estágio mais precoce. Se as células passam para os linfonodos que estão nas axilas, é o que a gente chama de estágio 2. Se tiver muitos linfonodos atingidos, é o estágio 3.
E quando vai para outro órgão, é o que a gente chama de estágio 4, que é o estágio metastático. Esse é o estágio que a gente não tem a intenção de curar. Todos os outros, 1, 2 e 3, são com a intenção de cura. Todos os estágios. Existem sintomas, existem algumas coisas que a mulher pode perceber. A maioria dos tumores não se percebe, são tumores pequenos que são diagnosticados na mamografia, mas em alguns casos a mulher pode perceber. Ela nota um caroço no seio, alterações na pele, a pele pode mudar de cor, a pele do seio ficar uma cor avermelhada, tipo uma pele de laranja, isso também acontece. Secreção no mamilo, principalmente secreção sanguinolenta, isso é um sinal que tem alguma coisa errada, que tem que investigar, ou alguma outra alteração que vocês notam nas mãos. Como se diagnostica? A coisa principal é fazer uma boa anamnese, uma boa conversa com um especialista da saúde para ver o que está acontecendo e para tentar identificar os sintomas. Examinar as mamas é a primeira coisa a fazer. A mamografia é o exame mais frequente utilizado, não só como screening para detecção, mas também para o diagnóstico, junto com a ecografia. E a ecografia ajuda a biopsiar, fazer a biópsia, que é colocar uma agulha onde tem um tumor, tirar um pedaço do tumor e analisar, para ver qual é o melhor tratamento do câncer. E também, em alguns casos, a ressonância magnética. Isso tudo depende do tipo de tumor e o médico que vai dizer o que vocês têm que fazer. Existem alguns fatores que influenciam o prognóstico, ou seja, dizer que o câncer é mais agressivo ou menos agressivo, ou a pessoa tem mais chance de cura ou menos chance de cura. Então, primeira coisa é o tipo de câncer. Existem vários tipos de câncer, o mais frequente é o que a gente chama de tipo canalera, 75% dos cânceres. A presença ou a ausência dos receptores de hormônios nas células. Os receptores são pequenos, tem uma célula, como se fosse uma laranja, né? São pequenas antenas que estão lá. E lá o estrogênio se liga e prolifera as células. Também tem uma outra proteína, que é uma outra antena dessas células, que se chama HER2, que também confere um prognóstico um pouco pior, mas hoje em dia a gente tem remédios muito bons para tratar isso. E tem o tipo de câncer que a gente chama de triplo negativo, que não existe nem receptores de hormônios, nem a proteína HER2. Então, esse tipo é muito agressivo, porque em geral acontece nas pacientes jovens, prolifera muito rápido e a gente só tem a quimioterapia, não existe outro tipo de remédio, é cirurgia e quimioterapia. Não existe hormonioterapia, não existe terapia-alvo para tratar esse câncer. E idade e comorbidade, pacientes muito jovens ou pacientes muito idosos têm prognósticos diferentes, também respondem diferentes aos tipos de tratamento. E também, se a pessoa tem muitas doenças, não que comprometa o tipo de câncer, mas que comprometa o tratamento que a gente pode dar. Então, acaba comprometendo como é que a paciente vai evoluir com o câncer. A menopausa, pacientes muito jovens ou pacientes muito idosos, também está relacionado com a idade e com a exposição aos estrogênios do corpo. E a obesidade. A gente sabe que a obesidade é um fator de risco para diferentes tipos de câncer, não só para câncer de mama, mas para câncer de colo, do intestino também. E a gente sabe que ao diagnóstico ou durante o tratamento, se a mulher ganha muito peso com o tratamento, isso também é um fator de mau prognóstico. Então tem que cuidar bem. Ele vai tudo rápido. Então, os fatores que eu consideraria como bons, que eu botei aqui em verde, são a presença de receptores hormonais. Quanto mais receptor hormonal na célula, é melhor, porque a gente pode trabalhar bastante com hormonioterapia. A baixa proliferação, diz que não precisa tanto de quimioterapia. E se a paciente é menopausa, também nos favorece o uso da hormonioterapia. Fatores que são ruins é a presença do HER2. Hoje em dia tem o Herceptin, que é um tratamento muito bom, mas até 2005 não existia. Então todas essas pacientes eram tratadas com quimioterapia e o prognóstico dela era muito pior, a doença voltava muito. Agora, hoje em dia, com esse trastuzumab, o Herceptin, a gente diminui em 50% o risco da doença voltar. Então é remédio muito bom. O triplo negativo, como eu expliquei, a gente só pode contar com a químio.
a obesidade, a idade e o alto grau que está relacionado com a proliferação. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês perguntam, né? É para fazer uma coisa bem interativa, né? Tá, então vamos lá, deixa eu começar a perguntar. Ah, Essa obesidade, teoricamente, está ligado ao estrogênio no tecido adiposo? está muito ligado à produção de estrogênio do tecido adiposo, exatamente. Tá, porque a gente fez um papelzinho, para um pouco antes de chegar no tratamento, para a gente poder tentar discutir um pouco no CC. Uhum. A gente fez um papelzinho com algumas coisas também que vocês podem pegar e vão pegar na internet e tá ali, tá? Nessas coisas, nos fatores de risco, que são os mesmos que ele colocou, tá? Tem algumas coisas escritas como menopausa menarca muito precoce. Esse eu vou falar daqui a pouquinho. Ah, é depois? É depois. Ah, então tá. Então eu já estou interrompendo, tá? Então, eu pensei Explicando não que tivesse lá. menarca é a primeira menstruação. Menstruação. É porque eu estava querendo ela traduzir isso para uma coisa mais fácil, É. né? Mas ele, Não, ele pulou isso aqui. Pois é, não tem não. Tem, sim. Ah, tem. Tá aí. Não, não tá aqui. Ele pulou. Ele pulou. Ah. Ele pulou. É antes. É antes isso aqui. É. Ok. Aí. Bom, não tá indo. Não tá passando. Porque tem os fatores de risco, como a Regina estava falando, assim, a idade, mulheres que têm a primeira menstruação, que é a menarca, que a gente chama, muito cedo. Quanto Ou- é muito cedo? Muito cedo, 11 anos, 12 anos. Não, Isso é cedo. Isso é cedo. eu tive com 9. 9? 9? Hoje em dia a gente está achando que está cada vez diminuindo É. mais as idades, né? Eu trabalhava muito com infantil no Brasil e quando eu comecei a trabalhar com infantil, cedo era antes de 14. Né? Nos últimos anos, cedo era antes de 12. Eu acho que daqui a pouco vai ser cedo antes de 10. Eu não Porque tinha completado cada 9. dia está baixando mais a idade da menor. Aí algum dia Tá? alguém falou pra As mim, meninas não, quando estão vem ficando cedo vai jovens. embora cedo. Eu tô esperando cedo até hoje, tá? Então assim, quanto mais cedo tem a primeira menstruação e quanto mais tarde tem a menopausa, a mulher fica mais exposta aos Ao estrogênios. estrogênio. Então o risco de câncer aumenta. Tô lá. E a obesidade também é por aí, A né? Porque a obesidade. obesidade... Triplamente lascado. E o primeiro filho depois dos 30 anos. Ah, não, isso eu fui rápido. Então assim, a gravidez. Pelo menos. Pelo menos uma coisa boa. A gravidez é uma coisa que protege, que corta um pouco os estrogênios, porque tem muita progesterona durante a gravidez, então protege um pouco. Mas se a primeira gravidez é depois dos 30 anos, o risco de câncer de mama aumenta. Então, assim, uma pergunta um pouco ignorante, tá? E a pílula anticoncepcional? Compliquei. A pílula anticoncepcional não está provada ainda que aumenta o risco de câncer de mama, porque a dose é muito baixa do estrogênio. E tem um estudo mostrando que seria um fator de proteção para o câncer de ovário, a pílula. Tá. Agora, vem cá, eu acho que eu gostava muito de usar uma frase, tá? Na época que eu clinicava, que é o seguinte, toda glândula tem uma função, Uhum. né? É verdade. E a gente, a rabo perdeu, depois que a gente começou a andar de coisa, né? A gente tinha o dedinho mindinho, a gente perdeu. E a mama foi feita para ter uma função, a gente é mamífero. Uhum. A partir do momento que a mulher passou a não usar a função dessa mama, tá? Que é amamentar, que é ter filho cedo, que é a prole, a mama foi feita para amamentar, o mamífero amamenta. As mulheres estão cada vez engravidando mais tarde, estão cada vez amamentando menos, E tá? engravidando menos. E engravidando menos. Então, obviamente que o fator de câncer de mama aumenta. Não que com isso a gente queira que todo mundo tenha 10 filhos, mas é uma glândula, né? E É como uma toda glândula. glândula, como não tem função, ela muda com mais facilidade. Então isso eu acho que é uma coisa importante, principalmente em termos de amamentação. Eu sou fã de amamentação, tá? Eu amamentei minha filha durante sei quantos anos, tá? Anos? Não, chegou quase a um ano. Mas eu tenho paciente que amamentou 4 anos. As minhas pacientes, eu cheguei a ter uma que psicóloga se amamentava arrepia, 4 tá? anos. A psicóloga. A psicologia se arrepia. Tá? Eu acho que 4 anos é É demais. um pouco exagerado. Eu acho que 4 anos é exagerado, tá? Mas eu acho que 1 ano, 6 meses a 1 ano 6 é meses é fundamental. 6 meses Tá? é um- Principalmente 6 meses, tá? No Brasil recomenda 2 anos, né? O Brasil Ele hoje em dia recomenda 2 recomenda anos. 2 anos. O problema é que amamentar não é tão fácil, né? O problema é que muitas mulheres voltam a trabalhar depois de um período e aí acaba amamentando menos e não produz o leite, acaba deixando.
E não é, e também tem uma coisa muito forte, principalmente aqui, a gente vê isso, Marina acompanhou várias pessoas em hospital aqui, acabou de nascer, né, que já vem com a lata de leite e com a mamadeira. O leite não chegou. Mas assim, não deu tempo. Ó, seu leite não chegou, tá fraco ainda, toma uma mamadeirinha aí e vai amamentando, tá? Isso é o pior fator do mundo para cortar a amamentação. E aí menos uma função, né? Já tem poucos, e pouco no amamento fica mais difícil ainda, né? Mas bom. E o leite alimenta e também protege a infância. Sim, exatamente. A criança. Tá? Também protege a criança, né? Porque tem muito anticorpo, muita proteção, né? Isso é uma coisa. E por falar em ausência de gravidez, a fertilização in vitro, ela contribui para aumentar o risco? Os estudos que a gente tem são os estudos um pouco antigos. Eu discuti isso o ano passado com um colega meu que trabalha muito com essa parte de gravidez e câncer de mama. Então, assim, os estudos que a gente tem são muito antigos. E as técnicas que eles estão usando agora são bem diferentes, com doses muito altas Pois é, porque tem uma de estimulação hormônio. hormonal. Então, assim, o que ele está fazendo agora, ele está fazendo um levantamento novo com essas novas técnicas para ver se existe alguma relação entre o uso desses hormônios para estimular e o câncer de mama. Eu tenho um bias porque eu vejo muita paciente com câncer de mama, então assim, eu vejo muita paciente que teve fertilização, mas eu não posso dizer com certeza que é um risco nesse momento, mas talvez aqui na seja. Bélgica a fertilização, ela é... Eu atendo no meu consultório as crianças que eu atendo, a maioria São de fertilização. fertilização. Então eu entendo que é um processo normal. Aqui é muito frequente, é muito frequente. A maioria dos meus amigos são belgas, tiveram fertilização. E aí o que eu ouvi de médicos que trabalham com a fertilização in vitro é que tem a ver, a baixa também de fertilidade tem a ver com estrogênio. Eu tô criando um problema aí com estrogênio. É sério agora. E aí? Vamos lá. Então, assim, existem alguns momentos que a gente pode atuar no câncer. Né? Um deles é quando não existe ainda o câncer. São aquelas mulheres que têm um risco aumentado de desenvolver câncer, uma história familiar, que tem história de exposição ao estrogênio. Existe toda uma categoria para ver quais são as pacientes com alto risco. E para essas pacientes existe o que a gente chama de quimioprevenção. A paciente toma remédio para evitar o desenvolvimento de câncer de mama. É uma coisa que não é muito frequente usada, principalmente aqui na Europa e nos Estados Unidos eles usam muito mais que aqui, mas que é uma coisa que pode ser considerada. Particularmente aquelas pessoas que já tiveram nódulos na mama, que fizeram biópsia, que era tudo negativo, então tem um risco aumentado. Então para essas pessoas seria aqui considerado. O nódulo que você fala é adenofibroma? Pode ser uma adenofibroma, exatamente. Isso pode influenciar um maior risco. Pacientes que já fizeram biópsias prévias por quistos ou por fibromas de mama têm mais risco de desenvolver. Ou por... existe uma doença que se chama in situ, que é um pré-câncer. Tá? E essas pessoas também têm mais risco de desenvolver o câncer. Então tu faz a biópsia, tu trata, tu opera. Tem alguns casos que tu dá hormonioterapia também e elas estão mais a alto risco de desenvolver câncer. O segundo momento de tratamento seria quando se faz o diagnóstico. E aí a gente tem a intenção de curar o paciente, se não existe metástase. Né? Então é o que a gente chama de adjuvância, é curar o paciente. Tá? E lá a gente usa todo o armamentário que é disponível. Quimioterapia, cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. E quando a doença foi tratada e voltou anos mais tarde, ou ela já estava metastatizada no diagnóstico, já tinha ido para o pulmão, para o fígado, para outros órgãos, lá a gente não tem mais a intenção de curar o paciente, a gente tem a intenção de tratar a doença e prolongar a sobrevida do paciente com uma boa qualidade de vida. Hoje em dia, a sobrevida existe pacientes com metástase com 10 anos de tratamento. Eu vi uma paciente essa semana. Então, assim, existem casos, não são tão frequentes, mas existem muitos.